boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os assassinatos de jovens no Brasil. Em apenas 3 semanas, eles superaram o total de mortes em ataques terroristas no mundo este ano. O Atlas da Violência mostra que cerca de 60 mil brasileiros foram mortos no país em 2015. Isso é quase 20 vezes mais do que o número de vítimas em todos os ataques terroristas dos primeiros 5 meses deste ano. Entre os jovens brasileiros, o dado é mais assustador. Na faixa etária de 15 a 29 anos, os assassinatos representam quase a metade das causas de mortes. Os números são do Atlas da Violência 2017, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e baseado em informações do Ministério da Saúde. Os números ganham rostos quando há mortes como as da rebelião no Centro Educativo Lar do Garoto Padre Otávio Santos, em Lagoa Seca, na Paraíba. 5 adolescentes foram mortos queimados durante um motim. Quando a gente diz que o Brasil concentra mais de 10% de todos os homicídios no mundo, parece algo estarrecedor, e é, na verdade. Mas, quando a gente vai ver onde estão concentrados esses homicídios, eles estão concentrados em 2% dos municípios brasileiros. A Paraíba está entre os 10 estados brasileiros com as maiores taxas de homicídios entre jovens de 15 e 29 anos. Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte ocupam o topo da lista. A falta de investimento adequado em educação e a vulnerabilidade social são alguns fatores que ajudam a entender o cenário de violência entre os jovens brasileiros. E para falar sobre o grande número de jovens assassinados no Brasil, recebemos Olaya Hanashiro, coordenadora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e também comentários. Pode ser via Facebook ou ainda pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Esses números aí que o Atlas traz não são novidade, tampouco assim, nem a primeira vez que nós tratamos aqui do assunto no JC Debate, mas me parece assim que enquanto nós assistirmos a esse cenário é preciso sim falar sobre o assunto, né? O que é triste é isso, esse retrato a gente já conhece. O que o Atlas mostra, ele mostra essa dinâmica do homicídio no país de 2005 e 2015, que é importante a gente entender o que está acontecendo com o fenômeno dos homicídios. Então, esse retrato é o mesmo, a gente sabe quem está morrendo, são os jovens negros, de baixa escolaridade, moradores das periferias das grandes cidades. Nesse período de 2005 a 2015, eu acho que é importante a gente mostrar que houve um processo no Brasil de interiorização desses homicídios. A gente teve a redução em grandes cidades e um aumento muito grande em cidades de pequeno e médio porte. Então, a gente está olhando uma dinâmica do país que é importante para a gente entender e começar a realmente pensar em políticas públicas, que o que impressiona é que, com a gente conhecendo essa situação, não existe uma política de redução de homicídios. E um outro dado importante, que é a questão do racismo. Quando a gente olha as vítimas de homicídio, a gente percebe que nesse período houve um aumento de homicídio de negros e, ao mesmo tempo, uma redução dos homicídios de não negros. E quando a gente for falar também, discutir a questão do homicídio de mulheres, de feminicídio, a gente também tem o mesmo fenômeno em relação às mulheres. Esse recorte de cor, raça, eu acho que é muito importante para a gente começar a realmente discutir. Entender que existe a violência de gênero e existe a violência por conta da raça. Da cor, raça. Então, assim, diante desses números, Bruno, não podemos dizer assim que existe democracia racial no nosso país. Pois também historicamente é sempre o problema focado em certos grupos, em certos territórios, negros, jovens, moradores dos bairros mais pobres. Antes era na região sudeste, agora muito mais na região nordeste e no norte do Brasil, então migrou também para a região do norte e do nordeste. E eu acho que o mais importante, um pouco dentro da abertura que você fez, é que apesar de sermos hoje, em números absolutos, o país com maior quantidade de homicídios no mundo, não se torna um problema político digno de atenção das autoridades. Então, eu acho que isso me parece o assunto social mais escandaloso no Brasil, a grande quantidade de mortes, e que mostra a necessidade de se organizar um pacto de redução dos homicídios no Brasil, que é a grande questão social que eu acho que a gente vive hoje. Agora, por que isso não acontece? Porque esses números são assustadores, eles servem justamente para chamar a atenção da nossa sociedade, para chamar a atenção das autoridades e, no entanto, não existe uma política de fato para
Pois é. Para combater essa violência. A gente vê que nos últimos anos a gente estabilizou o número de homicídios num patamar muito alto, em situação de, a gente vê como situação de países de guerra, é a situação de homicídios do país. Pois é, nós nos gabamos, não existe, né, não existe guerra no nosso país. É como uma guerra. O número de pessoas que morrem, e a gente conviver com isso, quase, né, banalizando, naturalizando essas mortes, é indignante. A questão é por que a gente não se comove. Né? Eu acho que há um descaso muito grande com essa população que é vitimada, né, que é o perfil das vítimas de homicídios. Há um descaso muito grande em relação à nossa juventude e à população negra de maneira geral. E há uma questão de se chamar responsabilidade todas as esferas do poder público, municipal, estadual, federal, porque a questão de segurança pública não é só uma questão de polícia. A polícia é fundamental, a gente tem que falar em polícia quando fala em segurança pública, mas não só, é muito mais que isso. E normalmente há uma resistência muito grande em falar, em querer mexer nessa área, porque o custo político é muito grande. Não é uma coisa, não é um assunto fácil, não existem respostas fáceis. Quando aparecem respostas fáceis, geralmente a gente tem que suspeitar, porque não existe. Esse é um processo que tem que ser pensado a longo prazo, tem respostas imediatas, mas uma solução efetiva, ela vem a longo prazo e ela vem além do ciclo eleitoral. Então, geralmente tem essa dificuldade, porque para você assumir um plano realmente de redução de homicídios que a gente precisa ter o compromisso político. E para isso você precisa ter realmente vontade política para fazer, além desse ciclo eleitoral. O que a gente deve falar é que quando isso é conversado com a população entende o que está sendo feito. Quer dizer, pode ser conversado e ela vai acompanhar esse processo e vai entender para onde a gente está indo. Então, quanto mais transparência a gente tiver e mais abertura, diálogo, debate sobre isso, melhor. A gente vai diminuir esse custo político que cria tanta resistência para as pessoas assumirem a necessidade de enfrentar esse problema que é inadmissível a gente continuar lidando com esse número de homicídios e vivendo numa dita democracia, porque eu acho que isso aqui vai realmente vai no centro do que é uma sociedade democrática. Eu acho que tem um outro problema interessante, um pouco mais institucional e cultural, é que o homicídio, muitas vezes, ele é visto como um instrumento para lidar com a desordem, com o medo. Então, as nossas polícias e algumas lideranças comunitárias e alguns grupos acreditam que matando você controla uma ameaça de desordem em determinados bairros. Então, historicamente, a gente vê polícias violentas defendendo o extermínio. Na internet a gente vê isso, a defesa do extermínio contra determinados grupos. Ou seja, as instituições que deveriam controlar essa violência, elas acreditam que a violência serve para controlar o medo e a desordem. Exatamente. Então acaba jogando gasolina na Eu queria que vocês falassem exatamente sobre isso, Bruno, que a gente vê muitas vezes a sociedade dizendo assim, relacionando justamente a violência, os homicídios com a falta de policiamento, né? Até que ponto essa percepção é, assim, 100% verdadeira? Eu acho que tem várias questões aí. Uma, a gente tem vivido uma resposta violenta à violência e a gente tem visto que não tem dado resultado. Pelo contrário, eu acho que é preocupante quando a gente vê que o medo da população, normalmente o maior medo que as pessoas têm é de morrer num assalto. Hoje em dia, as mortes decorrentes de intervenção policial superam as mortes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, assim, é preocupante a gente olhar essa estatística e falar que tipo de segurança pública, que modelo de segurança pública a gente tem, que não está criando, assim, tendo como consequência várias mortes e não está sendo capaz de gerar segurança nem diminuir esses índices. Então, acho que a gente tem que mudar isso. E tem um discurso fácil, porque como a gente está lidando com medo das pessoas, as pessoas querem que normalmente alguém resolva, desapareça isso, eu não preciso me comprometer. E se alguém está resolvendo, eu não sei quem está morrendo, quem está matando, o problema é deles. Não é verdade, o problema é nosso, é de toda a sociedade. Porque isso tem a ver com que sociedade que a gente pretende ser, com que a gente admite na nossa sociedade. A gente admite essa matança, esses homicídios ou execuções sumárias, é isso? Isso diz respeito ao tipo de sociedade que a gente quer para a gente. Então, a gente tem que começar a conversar mais, porque, além do que,
esse tipo de resposta violenta só faz com que a gente crie uma dinâmica que a gente tem visto, que é policiais se envolvendo cada vez mais em situações de mortes, e, ao mesmo tempo, policiais sendo caçados, tendo que esconder a farda no caminho da casa para o serviço, porque se algum criminoso encontrar um policial, pelo fato de ser policial, ele provavelmente vai ser assassinado. Então, a gente está numa espiral de violência que não resolve a situação da segurança pública e, pelo contrário. Eu acho que tem esse aspecto que a Olaya mencionou e tem um outro aspecto também que a gente aposta muito no patrulhamento ostensivo nos dias de hoje e acaba funcionando como uma espécie que os próprios policiais reclamam muito de sentirem que estão enxugando gelo. Eles ficam numa caçada diária de pequenos criminosos e pequenos suspeitos, pouco importantes na estrutura do crime, e isso é um desgaste e uma violência cotidiana importante, e ao mesmo tempo a gente tem pouquíssima inteligência que pensa nas estruturas da quadrilha, quem são os receptadores, quem são os fornecedores, como combater a lavagem de dinheiro, como combater o dinheiro movimentado dessas estruturas, que é a principal forma de uma polícia trabalhar e que tem melhores resultados para lidar com o crime. Então, a gente trabalha muito nessa aposta do patrulhamento ostensivo, que acaba gerando também uma violência, uma tensão muito grande em determinados bairros, sendo que os grandes criminosos que são responsáveis por essa estrutura que faz a roda do crime girar, eles continuam trabalhando tranquilamente. E esse é um ponto importante que o Bruno está falando, porque, na verdade, quando a gente olha para a capacidade de investigação, né, que a polícia tem, ou melhor, quais são os crimes de homicídios que foram resolvidos, solucionados com o agressor, né, o autor do homicídio conhecido, né, condenado. É muito pouco. A gente tem algumas estatísticas que dizem que menos de 10% dos crimes de homicídios, você consegue identificar o autor e chegar a uma condenação. Então, é muito pouco. A gente precisa realmente investir mais na investigação, no trabalho de inteligência. Olá, você colocou aqui, tem ações aí de curto, de médio e de longo prazo. Qual que deveria ser a prioridade? Eu acho que a gente tem que pensar num plano integral, não é só a resposta imediatista. A gente tem que começar com a questão de redução de homicídio. A gente pode ver nos lugares onde conseguiram ter uma redução, o que foi feito? A gente não precisa inventar a roda, não é trazer nenhuma receita pronta, mas é olhar o que foi feito, o que funciona. Então, a questão nos lugares onde houve uma redução, a gente pode falar, houve uma mudança na gestão da polícia, houve uma preocupação maior com o controle de circulação de armas, houve um maior investimento em ações de inteligência, de investigação, muito na política de prevenção da violência, e isso é fundamental. Então, a gente sabe que a gente tem que focar nos grupos mais vulneráveis à violência, que são esses jovens negros de territórios. A gente sabe onde os crimes acontecem, eles são localizados, eles acontecem no território. Então, a gente tem que olhar para esse território e fazer políticas de prevenção nesse território. E quando falo políticas de prevenção, não são as políticas sociais de maneira geral, que essas são importantes, saúde, educação, quando a gente fala de maneira geral, mas políticas de prevenção focalizadas nesses grupos vulneráveis e nesses territórios. Então, olhar o que está acontecendo nesses territórios, qual o espaços de convivência urbana, a presença do poder público, mas em diferentes esferas, como mediador de conflitos. Então, há uma série de elementos que a gente precisa olhar. E são planos, a gente tem que pensar num programa que seja multidisciplinar e intersetorial. Então, não é uma resposta simples, mas ela é possível. Em vários lugares que a gente olha com experiências, mesmo no Brasil e fora do Brasil, isso foi feito. Mas tem um aspecto também que é bem importante nesse sentido, que é o aspecto político, que assumiu o problema politicamente. Então, isso aconteceu em Pernambuco. O governador Eduardo Campos, na época que iniciou o trabalho de redução de combate a homicídios em Pernambuco, ele assumiu como problema
prioritário da agenda política dele, articulou com Polícia Civil, Polícia Militar, um foco na redução de homicídios e acompanhava semanalmente essas taxas. Da mesma forma está acontecendo no Espírito Santo, deixava o Estado envergonhado, sempre no topo dos rankings de homicídios, da mesma forma que Pernambuco. Assume o problema, fala, essa questão eu vou assumir, a gente vai reduzir, vou acompanhar como é que está sendo. Então, policial que matava, o quadrilha que atuava em determinados bairros. Os homicídios é interessante porque existem alguns homicidas contumazes nessas regiões que matam demais e que a população sabe quem é. Então, trabalhar para retirar esses homicidas contumazes das ruas, essas tiranias privadas que existem nesses bairros e que são identificáveis e ter um foco no combate, na volta do equilíbrio que existia antes desses grupos agirem, demanda vontade política, uma articulação de, esse é um problema sério e a gente assume esse problema como sério e vamos trabalhar para resolver. Exatamente, esse é um problema sério, vamos todos assumir essa responsabilidade. Eu queria, antes do intervalo, só que vocês aproximassem mesmo essa conversa da população, no sentido de que vocês falaram aí, já está banalizado, né? Esses números que nós vemos o tempo todo, parece que naturalizou. E as pessoas, é distante, eu não tenho nada a ver com isso. Assim, por que temos a ver com isso, sim? O que perdemos com... A gente vive, os brasileiros vivem com medo. É uma sociedade que vive com medo. Quer dizer, não dá para dizer que esse problema não seja nosso. Acho que todo mundo gostaria de poder sair tranquilamente, de ter, ficar tranquilo quando um filho sai, um parente sai. Quer dizer, a gente está vivendo sob o medo. Mas para a gente resolver isso não é de maneira privada, particular e se escondendo atrás de muros. A gente precisa olhar a questão da sociedade e como que se dá essa dinâmica e perceber que a saída é coletiva. O problema é público, é de segurança pública, não é de como eu vou me defender com o meu carro blindado atrás de uma muralha. Não, ao contrário. A gente tem que ocupar o espaço público, promover a convivência. Esse é um problema de todos. E a gente, como sociedade, tem que cobrar realmente esse compromisso político de quem tem condições de promover isso, de articular as diferentes ações necessárias para um programa, para um plano de redução de homicídio. E fora as tragédias cotidianas, são mães, primas, irmãos chorando diariamente com 60 mil mortes que acontecem por ano, cemitérios e velórios e toda essa tragédia social que envolve uma sociedade que tolera 60 mil mortes dos seus próprios cidadãos, é uma sociedade suicida que aceita um processo de autoextermínio e não trabalha para reverter esse processo. O Marcelo Silva está aqui contando, meu vizinho levou um tiro em Niterói na semana passada, que vocês estão dizendo aí, está aí, a próxima de cada um. Nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o grande número de jovens assassinados no Brasil. Com a gente, Olaya Hanashiro, coordenadora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também o jornalista Bruno Paes Manso. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Antes de retomarmos aqui a nossa conversa, eu vou chamar uma outra reportagem que mostra a evasão escolar e a violência, que tem uma relação aí muito próxima e perversa. O acesso à escola, que ainda não é universal aqui no país, e também a má qualidade do ensino, tiram precocemente crianças e jovens das salas de aula. O caderno é só uma amostra do gosto que Luan cultiva desde os 7 anos. Hoje, com 23, a criatividade voltou a aflorar, mas entre os 16 e os 20, os traços ficaram tortos. Ele abandonou a escola, começou a praticar pequenos furtos e chegou a ser detido. Já solto, sem querer, acabou envolvido em uma situação que quase terminou com o pior desfecho. Eles viram o carro e falaram, vamos pegar esse aí e tal, e eu falando para parar o carro, aí acabou que parou na frente do carro, né? O cara foi, nem desceu do carro, cara, ele só colocou o braço para fora e atirou, aí pegou em mim. Que aí foi como que eu recebi como um sinal, né? Esse grafite de 2013 é um marco na vida de Luan. Foi feito por ele logo depois desse episódio que o fez querer mudar de vida. Para isso, ele contou com a ajuda de um coletivo de cultura periférica. Hoje, ele trabalha com arte e acredita que os erros que cometeu têm muito a ver com a saída precoce da escola.
O gerente-geral do Todos pela Educação explica que, em muitos casos, a violência tem relação direta com a evasão escolar. Uma pesquisa recente comparou jovens detidos por atos graves e repetidos, especialmente homicídios, a colegas de infância deles que não tinham envolvimento com o crime. A principal diferença entre eles foi a escolaridade. Os representantes do primeiro grupo saíram da escola entre os 11 e os 13 anos. No segundo grupo, pelo menos o ensino fundamental havia sido concluído. São quase 3 milhões de crianças e jovens ainda fora da escola, dos quais 60% estão no ensino médio. A melhor educação leva a um aumento no número de escolhas e oportunidades que o jovem tenha ao concluir a sua experiência escolar, o que, por sua vez, reduz o custo de oportunidade de entrar na criminalidade. Mais uma vez, né, esses dados aí chamando a atenção para o papel da educação para diminuir a exclusão social e reduzir os índices de violência. Né? É outro dado que a gente já sabe. No Atlas da Violência do ano passado, a gente mostrava que quanto mais tempo de escolaridade um jovem tem, diminui a vulnerabilidade dele, né, a exposição à violência e a possibilidade dele ser assassinado. A questão é a gente pensar realmente na educação, de como ter vaga suficiente para todos os jovens e, sobretudo, como evitar a evasão. A gente tem que repensar também essa qualidade da educação. Se a gente está discutindo educação em todos os âmbitos, mesmo nas escolas particulares ou de pontas, a gente está questionando o modelo com toda essa mudança de tecnologia, né, hoje em dia a questão da informação, acesso à informação, o entorno onde esses jovens vivem, todas as mudanças, a educação não passou por nenhum tipo de mudança. Dizer, nem a qualidade que ela já era muito ruim há alguns anos atrás, algumas décadas, a gente continua falando da má qualidade, mas sem pensar nessas mudanças todas que são necessárias para que esse jovem tenha um ensino de qualidade que tenha a ver com a realidade dele lá fora e que esse jovem realmente tenha um acompanhamento necessário. O jovem que tem alguma dificuldade, saber o que está acontecendo para esse jovem estar saindo da escola, ter um acompanhamento, né, que a escola também seja um espaço de convivência das famílias, não é só a questão de cumprir o tempo, a educação, seja um espaço de convivência da comunidade também. Quer dizer, tem uma função social da escola que é muito importante, não é só a questão de passar matéria. E acho que é isso que a gente não está conseguindo repensar a educação, o modelo de escola hoje em dia. Então, a gente precisa realmente olhar para essa escola, como que ela está sendo, como os jovens estão chegando nelas e como eles estão tendo uma convivência ali. E a outra questão, assim, o que é preocupante que a gente traz no Atlas, a gente olha no Atlas desse ano, é que antes o pico de homicídio desses jovens era aos 25 anos, agora ele já está reduzindo, o pico está sendo aos 21 anos. Eles morrem cada vez mais jovens, mais cedo. Antes de passar para você, Bruno, vou ler aqui. A Helene Cristina fala justamente isso, de repensar aí o ensino e também o acesso ao mercado de trabalho para esses jovens. Existe, eu acho que hoje, conversando com a molecada, com os adolescentes, quando passa da infância para a vida adulta, você tem um processo de construção de identidade aí que o adolescente vive para virar adulto e existe uma grande disputa aí hoje em dia. Você tem hoje um tráfico de drogas organizado, a distribuição de drogas, um comércio muito intenso que oferece uma série de bens simbólicos para esse jovem ligado a status, arma de fogo, guerras e um status e uma masculinidade que o tráfico de drogas oferece. E a gente está mostrando, competindo por outras vias, pela escola, pelo trabalho, pela vizinhança, pela família, falando que, olha, a vida do crime não vale a pena, a vida que vale a pena é essa que a gente está te oferecendo. Existe uma disputa desse jovem, da trajetória que esse jovem vai cumprir, vai seguir. As pessoas acham que só a ameaça e a força, como a prisão e a violência policial, é a forma de fazer com que ele fique com medo e não vá para esse caminho, mas a gente vê que não está funcionando. A gente tem que abrir portas, abrir janelas, mostrar que a competição acontece, mostrando como
vale a pena viver essa vida, em vez de entrar numa furada, que é o tráfico de drogas, que pode oferecer num curto prazo uma sensação de uma vida masculina vantajosa ou com status, mas que é uma grande roubada, como esse garoto viu. Ele percebeu, não, eu achei que era bom, mas eu percebi que é uma grande furada e agora eu vou seguir um outro caminho. É esse tipo de discussão que a gente está competindo e tentando fazer, né? Tem mais alguns comentários aqui que eu vou colocar. O Milton Favorin, ele fala o seguinte, que na era militar os jovens começavam a trabalhar bem cedo e não tinham tempo para ficar aí pensando em drogas, em usar drogas ou em roubar. E o Leandro Oliveira também diz que é falta de ficar em casa, estudando, lendo, rezando. Olá. Não é isso, a gente sabe que não é essa questão. Imagina quantas pessoas eles conhecem que vêm jovens, que não é por falta do que fazer ou de obrigar esses jovens a ficarem estudando. A questão é mostrar uma perspectiva de vida para esses jovens, uma perspectiva de futuro para esses jovens. Então, que eles possam se pensar como se inserir no mercado de trabalho, ter uma perspectiva de uma construção de uma vida. Porque é isso que o Bruno estava falando, a gente está competindo com um mercado das drogas que está trazendo muitas vantagens imediatistas para esses jovens. O que a gente precisa mostrar, porque esse jovem também tem consciência de que a vida dele também, ele está o tempo todo sob o risco. Ele sabe quantos amigos já perdeu, quantos vizinhos, companheiros. Então, ele sabe que a vida dele também está sob risco. A gente precisa mostrar que ele tem um outro caminho a fazer. E não é obrigando, ninguém obriga ninguém a estudar. Quer dizer, ninguém obriga ninguém a ficar fechado dentro de casa. Isso não é, a gente não consegue essa mudança desse jeito. Não é fechando, não é colocando esses jovens em instituições fechadas, não é fazendo esse tipo de atitude. Pelo contrário, é justamente conversando, debatendo, porque senão a gente vai escondendo os problemas e a gente não vai enfrentando. O que a gente precisa é realmente mostrar uma outra perspectiva. E é uma situação difícil no momento de desemprego que a gente tem, é como preparar esses jovens para inserção no mercado de trabalho, como mostrar para eles que tem outras possibilidades e isso é muito importante, traz esses jovens para a convivência, que eles sintam que o espaço da escola é deles, que eles possam conviver ali de uma maneira saudável, que seja valorizado todas as expressões que são específicas desses grupos, expressões culturais, que normalmente acabam sendo estigmatizadas, a maneira como eles se vestem. Todos os jovens e todos os grupos têm sempre códigos, né, de vestimenta, de conduta. Dizer, como é que a gente consegue fazer isso, reconhecer isso sem estigmatizar e fazer com que eles tenham essa convivência saudável. E só lembrando que durante a ditadura militar a quantidade de jovens matriculados em escola era absolutamente menor do que a existe hoje, depois da democratização do país. Foi popularizada a escola de ensino médio fundamental com a democratização do país. Isso é país, na época da ditadura militar, é praticamente um país rural, com poucas escolas, e existe uma certa... As pessoas idealizam as coisas e acham que talvez é uma demanda mais por ordem, por previsibilidade. As pessoas associam isso com a época militar sem conhecer direito a história e sem entender direito o significado do que foi uma ditadura militar no Brasil, que é uma pena. Eu acho que vale a pena ler um pouco mais, a pessoa estudar um pouco mais também, para saber os problemas que foi a ditadura militar, que trouxeram a ditadura. Infelizmente, nosso tempo acabou, já foi pouco tempo para tanto assunto, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.